Olá, querido, tudo bem? Primeiramente, feliz ano novo, que você seja muito abençoado nesse novo ano que se inicia. E, em segundo lugar, vamos continuar hoje fechando o nosso estudo sobre 2 Pedro, no capítulo 3, que Pedro vai estar falando da volta de Cristo Jesus. O trecho que nós estamos estudando, a segunda carta de Pedro aos povos, falam sobre a vinda de Jesus no terceiro capítulo, como falamos. Pedro, no capítulo 1, falou sobre a vida cristã, o crescimento espiritual. No capítulo 2, ele fala um pouco sobre os falsos profetas. E no capítulo 3, ele mescla sobre a importância da vida cristã e também sobre os falsos profetas. Pedro diz que os falsos mestres, os enganadores, sendo seduzidos por suas paixões e desejos, eles iriam, até no final do livro mesmo, da sua segunda epístola, ele diz, iriam até deturpar a verdade, a moral, os valores, o que é pecado e o que não é pecado, para agradar sua vida, né, o seu caminho, ao invés de fazer com que a palavra de Deus fosse, com certeza, né, uma verdade às suas vidas e que ela pudesse de fato transformar esses indivíduos à imagem e semelhança de Cristo. Os falsos profetas caminham na contramão disso. Eles deturpam a palavra, outro foco. Eles deturpam a palavra de Deus para poder, a partir daí, seguir um falso ensino que agrada os seus desejos, os seus corações e suas paixões. E Pedro manda a gente ficar longe disso. Manda a gente confiar primeiro nas palavras que foram pregadas por ele. Ele cita até Paulo, que são palavras de confiança, dignas de aceitação, palavras boas que confirmam que de fato Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, que ele vai voltar, que é o ponto que nós vamos trabalhar, e que nós temos que continuar crescendo e desenvolvendo a vida cristã, com paciência, com humildade, com mansidão, na confiança de que Cristo é o nosso Senhor e Salvador. E lá no finalzinho da carta, dessa segunda epístola de Pedro, ele vai dizer, temos que crescer no conhecimento e na graça de Cristo. Não é? Conhecimento é conhecer, é o saber, é buscar ter mais sabedoria de vida, e isso vem analisando, estudando, tendo um comprometimento de conhecer principalmente os evangelhos. É importante conhecermos os livros bíblicos de Mateus, Marcos, Lucas e João, porque eles são, não é, a história de Jesus, e ele é a revelação de Deus. Ele é, como diz o apóstolo Paulo, um texto que eu gosto muito em Colossenses, ele é a imagem do Deus invisível, né? Então é importante que a gente conheça Deus por meio de Jesus. Se por um lado crescemos no conhecimento de Deus por meio de Jesus, que também nos revela coisas grandes e ocultas pela mente de Cristo, como Paulo vai dizer em 1 Coríntios, também é importante que cresçamos na graça, no favor, não é? Essa é a ideia de graça, de favor imerecido, não é? A ideia de crescer na vida cristã, crescer a alimentar a salvação que nos compreende. Crescer na graça é justamente isso, sabe? É justificar a salvação que alcançamos pela fé em Cristo Jesus, pelo modo de vida que vivemos. Se o modo de vida que vivemos é de fato para a glória de Deus, a graça se faz presente, justificada e alicerçada em nossos corações. E ela também é transmitida às outras pessoas que estão à nossa volta. E Pedro diz que é importante que nós confiemos nessa mensagem. Para ponto número 2, saibamos que muita gente diz, o Senhor Jesus Cristo vai vir nada. O texto até diz, antigamente chovia, fazia sol. Antigamente o dia era dia, depois era noite, e é assim até hoje, né? O texto do terceiro capítulo da segunda epístola de Pedro tem esse paralelismo, né? Essa visão de que como era no passado é no presente, mas isso não é verdade. A Bíblia diz que assim como Deus, por meio do seu poder, criou os céus e terra, e da água fez todas as coisas, e também da água destruiu tudo. E Pedro diz,
Não se enganem, é pelo fogo que tudo será consumido. É interessante quando Pedro diz que o fogo será consumido, que eu tenho feito estudos recentes agora, tanto a NetGeo quanto a USP, a Universidade de São Paulo, em estudos dizendo, né, e a NASA também, de que o Sol, nosso Sol é finito, né? Ou seja, ele é uma estrela que hoje queima hidrogênio. Quando o hidrogênio acabar, ele vai queimar hélio, e depois que ele acabar com o seu combustível, com a sua queima, né, ele vai se transformar numa, antes ainda queimando hélio, numa anã branca, uma estrela menor branca, e depois se transformará numa anã negra, onde a sua vida acabará. Então, até mesmo o nosso Sol é finito. Nosso Sol não é infinito. E a Bíblia diz, tudo acabará. Antes do Sol chegar a essa anã negra, ele vai dobrar de tamanho, vai triplicar de tamanho, e todos os planetas que estão próximos do Sol, que orbitam, não é, no sistema solar, sofrerão com isso, e principalmente os primeiros, do qual a Terra está inserida. Então, a ciência, por meio da NASA, por meio da astronomia, já provou, por exemplo, que o nosso Sol é finito, então o nosso planeta tem dias contados. E a Bíblia já diz isso há muito tempo. Isso não é para nos deixar com medo, isso é para a gente ter certeza de que a nossa morada não é aqui, nunca foi e nunca será. Aqui é um espaço temporário onde nós somos peregrinos caminhando para o grande encontro que há de vir. E essa é a mensagem que Jesus deixa para nós. Existe sim um destino pós-vida. Essa terra é finita de todas as formas e maneiras. Se não for pelo sol, nós mesmos vamos destruí-la. E nós temos um lugar melhor para habitar com o Senhor, desde que vivamos para Ele. É isso que Pedro está instruindo e fortalecendo a igreja antiga, para que eles vivessem dessa maneira, confiados nessa promessa, que essa promessa seria uma grande bênção à vida deles. Deus abençoe sua vida, que você compartilhe esse estudo e que Cristo seja de fato a nossa esperança de redenção. A esperança de que Deus tem preparado uma casa para nós, uma morada celeste para nós, como um presente, para que passemos toda a eternidade no melhor que Deus poderia nos proporcionar. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.